Capítulo 10. Habitue-se a agir. Há um ponto com o qual os líderes em todos os terrenos estão de acordo. Há uma deficiência de pessoas altamente qualificadas para preencherem as posições-chave. Há, realmente, como diz o ditado, espaço demais lá em cima. Conforme explicou um diretor, há muitas pessoas quase qualificadas, às quais, no entanto, falta um dos ingredientes do sucesso. É a capacidade de realizar, de obter resultados. As grandes tarefas, seja na direção de uma empresa, nas vendas em grande escala, na ciência, nas artes militares ou no governo, exigem um homem que pense e haja. Os principais chefes, quando procuram uma pessoa para ocupar uma posição-chave, fazem perguntas assim: será ele capaz de realizar a tarefa? Irá até o fim? Terá iniciativa? Obterá resultados mesmo ou não passa de um embromador? Todas essas perguntas têm apenas um objetivo: verificar se o camarada é um homem de ação. Não basta que as ideias sejam excelentes. Uma ideia apenas regularmente boa, mas posta em execução, é 100% melhor do que outra maravilhosa, mas que se deixa morrer. O grande comerciante John Wanamaker, que se fez por si mesmo, costumava dizer: nada acontece só porque pensamos que vai acontecer. Pense nisso. Tudo o que temos neste mundo, desde os satélites aos arranha-céus e aos alimentos para os bebês, nada mais é do que ideias postas em ação. À medida que você estuda as pessoas, tanto as que obtiveram sucesso como as que permaneceram numa posição média, verificará que se enquadram em duas classes. As bem-sucedidas são ativas, vamos chamá-las de ativacionistas. As que permanecem na mediocridade, que não obtêm o sucesso, são passivas. Vamos denominá-las de passivistas. Podemos descobrir um dos princípios do sucesso estudando ambos os grupos. O senhor ativacionista é um fazedor. Ele age, consegue fazer as coisas, segue as ideias e os planos. O senhor passivista é um não fazedor. Adia tudo até provar que as coisas não devem ou não podem ser feitas, ou até que seja tarde demais. A diferença entre os dois pode ser evidenciada em inúmeras pequenas coisas. O senhor ativacionista planeja férias e toma-as. O senhor passivista planeja férias, mas adia-as até o ano que vem. O senhor A decide que deve frequentar a igreja regularmente e o faz. O senhor P acha que é uma boa ideia frequentar também regularmente a igreja, mas encontra meios de ir adiando esse novo hábito. O senhor A acha que deve enviar um bilhete de parabéns a alguém que realizou algo de notável e escreve. O senhor P, nas mesmas circunstâncias, acha que deve fazer o mesmo, mas o bilhete jamais é escrito. A diferença aparece também nas grandes coisas. O senhor A deseja abrir um negócio para si próprio e abre. O senhor P deseja o mesmo, mas no momento oportuno descobre uma boa razão para deixar de fazê-lo. O senhor A, que tem 40 anos de idade, resolve dar uma nova orientação ao seu trabalho e dá. A mesma ideia ocorre ao senhor P, que debate consigo mesmo e acaba não fazendo nada. A diferença entre os senhores A e P se evidencia na maneira pela qual ambos procedem em tudo o que fazem. O senhor A realiza tudo o que quer e obtém como subprodutos confiança, sentimento de segurança e um rendimento maior. O senhor P não faz o que deseja porque não age. Como resultado, perde a confiança em si mesmo, destrói o sentimento de segurança e vive na mediocridade. O senhor ativacionista faz. O senhor passivista pretende fazer, mas não faz. Todos desejam ser ativacionistas. É só adquirir o hábito de agir. Muitos passivistas são assim
porque insistem em aguardar que tudo esteja 100% favorável antes de tomarem uma iniciativa. A perfeição é altamente desejável, mas nada que o homem faz ou planeja pode ser absolutamente perfeito. Portanto, aguardar que as condições sejam perfeitas é aguardar para sempre. Damos a seguir 3 histórias que mostram como reagiram 3 pessoas diante das condições. Caso número 1. Por que GN não se casou? O Sr. GN tem agora cerca de 30 anos, possui boa instrução, trabalha como contador e vive sozinho em Chicago. Seu maior desejo é casar-se. Ele deseja amor, camaradagem, um lar e filhos. GN já esteve muito perto do casamento, uma vez há apenas um dia, mas, de cada vez que se aproxima do casamento, descobre algo de errado na moça com quem pretende consorciar-se, mesmo a tempo de não cometer um terrível engano. Um exemplo serve. Há 2 anos, GN julgou que tinha finalmente encontrado a garota certa. Era uma moça atraente, agradável e inteligente. Mas GN precisava ter a certeza absoluta de que o casamento ia dar certo. Uma noite, quando discutia os planos para o casamento, a futura senhora GN fez algumas observações que desagradaram a GN. Então, para ter a certeza de que ia desposar a moça que lhe servia, GN elaborou um documento de 4 páginas, cheio de cláusulas, com as quais ela devia concordar antes de se casarem. O documento, perfeitamente datilografado e com toda a aparência legal, abordava todos os aspectos da vida de que GN pôde se lembrar. Havia uma parte que tratava de religião, quais igrejas deveriam seguir, quantas vezes deveriam comparecer a ela e quanto deveriam fazer de donativos. Outra parte tratava dos filhos, quantos deveriam ser e quando deviam vir. Detalhadamente, GN delineou que tipos de amizades teriam, qual a situação da futura esposa em relação ao emprego, onde morariam, como gastariam o dinheiro. Para terminar, GN devotou meia página enumerando uma série de hábitos específicos que a moça devia abandonar ou adquirir. Aí estavam focalizados o fumo, bebidas, diversões, maquilagem, etc. Quando a futura noiva viu este ultimato, fez o que se esperava que fizesse. Devolveu-o com uma nota que dizia: a cláusula habitual de todos os casamentos e que reza para o melhor ou para o pior é bastante boa para todos e para mim também. Está tudo acabado. Quando GN me contou esse caso, disse-me irritado, e no fim das contas, que mal havia em assinar aquele acordo. O casamento é um passo muito sério, toda a cautela é pouca. GN, porém, estava errado. Você pode ser muito cuidadoso, cauteloso demais, não apenas quando planeja o casamento, mas em tudo o mais no mundo. Os padrões podem ser altos demais. GN encarou o casamento como se estivesse tratando do seu trabalho, suas economias, suas amizades e tudo o mais. O que prova o sucesso numa pessoa não é a capacidade de eliminar todos os problemas antes que surjam, mas sim a habilidade de enfrentar e resolver as dificuldades à medida que forem aparecendo. Devemos assumir um compromisso da maneira mais inteligente e perfeita possível, para que não fiquemos esperando eternamente o momento de agir. Ainda é um bom conselho atravessar as pontes quando nos deparamos com elas. Caso número 2. Por que JM mora numa casa nova? Quando se vai tomar uma grande decisão, a mente luta consigo mesma, para agir ou não, para fazer ou não. Eis como um jovem que resolveu agir alcançou uma grande recompensa. A situação de JM é semelhante à de milhões de outros jovens. Tem 20 e poucos anos, um filho e uma renda muito modesta. O casal JM vivia num pequeno apartamento. Ambos
Senhor e senhora J.M. desejavam um lar novo. Queriam mais espaço, um ambiente mais limpo, um lugar para o garoto brincar e a oportunidade de terem uma casa própria. Mas havia um obstáculo: o dinheiro para a entrada. Um dia, quando J.M. estava assinando o cheque para pagamento do aluguel mensal, observou que a soma deles era quase tanto quanto o exigido para amortizar as prestações da casa que fosse comprada. J.M. chamou a esposa e falou: Que tal se nós comprássemos uma casa na semana que vem? Que foi que deu em você? Perguntou ela. Vamos deixar de brincadeira. Você sabe muito bem que não podemos. Não temos nem o dinheiro para a entrada. J.M., porém, estava resolvido. Há centenas de casais como nós que pretendem comprar uma casa algum dia, mas somente a metade consegue. Sempre acontece algo que os impede de obter o que desejam. Mas nós vamos comprar uma casa nova. Não sei ainda como vamos arranjar o dinheiro da entrada, mas que vamos, vamos. Na semana seguinte viram uma casa despretensiosa, mas bonita e que agradou a ambos, por $1.200. Agora, o obstáculo era como arranjar os $1.200. J.M. sabia que podia fazer um empréstimo através dos meios usuais, mas isso refletiria no seu crédito de modo que não poderia conseguir uma hipoteca sobre o preço da casa. Onde existe uma vontade, existe sempre um meio. Repentinamente, J.M. teve uma ideia. Por que não falar com o construtor para emprestar-lhe ele próprio os $1.200? E assim fez. De início, o homem encarou friamente a ideia, mas J.M. insistiu. Finalmente, o construtor concordou. Adiantaria os $1.200 que seriam pagos à razão de $100 por mês, mais os juros. Agora, tudo o que faltava a J.M. era arranjar os $100 por mês. O senhor e senhora J.M. apontaram os lápis e puseram-se a calcular um meio de cortar mensalmente $25 de despesas, mas restavam ou faltavam ainda $75 que J.M. tinha de arranjar mensalmente. Foi então que J.M. teve outra ideia. No dia seguinte, pela manhã, foi procurar seu chefe. Explicou-lhe o que estava fazendo. O chefe ficou satisfeito de saber J.M. ia comprar uma casa nova. Então J.M. disse: Olhe, Sr. T., para conseguir isso, tenho de ganhar pelo menos mais $75 por mês. Eu sei que o senhor me aumenta quando acha que eu mereço. O que desejo agora é justamente uma oportunidade para ganhar mais dinheiro. Há aqui certas coisas que eu poderia fazer melhor nos fins de semana. Será que o senhor poderia arranjar isso para mim? O patrão ficou impressionado com a sinceridade e a ambição de J.M. Propôs-lhe trabalhar 10 horas extraordinárias nos fins de semana e o senhor e a senhora J.M. mudaram-se para sua casa nova. Isso tudo resultou da firme decisão que J.M. tomou de agir. 1. A resolução de agir fez com que a mente de J.M. imaginasse os meios de conseguir o seu objetivo. 2. J.M. adquiriu uma tremenda confiança. Agora lhe será muito mais fácil agir em situações mais importantes. 3. J.M. deu à esposa e ao filho o padrão de vida que eles mereciam. Tivesse ele esperado, adiando a compra da casa até que as condições fossem perfeitas, e é muito possível que jamais conseguisse ter sua casa própria. Caso número 3. CD queria montar um negócio próprio, mas... O Sr. CD representa um outro caso do que acontece às grandes ideias quando se espera que as condições sejam perfeitas para que sejam postas em ação. Pouco depois da Segunda Grande Guerra, CD obteve um lugar na divisão aduaneira do Departamento dos Correios. Ele gostava do emprego, mas depois de 5 anos começou a sentir-se insatisfeito com o confinamento,
a regularidade dos horários, o baixo salário e as poucas oportunidades que tinha de subir. Teve então uma ideia. Aprendeu bastante o que é necessário para ser-se um próspero importador. Por que não se lançar no comércio de importação de artigos baratos e brinquedos? CD conhecia muitos importadores que haviam prosperado sem conhecerem como ele os prós e contras do negócio. Faz agora 10 anos que CD decidiu que iria comerciar por sua conta, mas ainda continua trabalhando na divisão aduaneira. Por quê? Bem, todas as vezes que CD estava a ponto de começar, algo acontecia que o impedia de agir. Falta de dinheiro, recessões econômicas, um novo filho, necessidade de um seguro temporário, restrições comerciais e mais desculpas, tudo servia como razões para esperar e adiar. A realidade é que CD deixou-se transformar num passivista. Ele queria que tudo já estivesse perfeito antes de começar a agir. E desde que as condições jamais se apresentaram perfeitas, CD jamais agiu. Eis duas coisas que o ajudarão a evitar o custoso erro de esperar que as condições se apresentem perfeitamente propícias para que você trate de agir. 1. Preveja obstáculos e dificuldades futuras. Toda aventura apresenta riscos, problemas e incertezas. Suponhamos que você queira guiar seu carro de Chicago para Los Angeles, mas que você insiste em aguardar até que a segurança seja absoluta, que não haja desvios, panes do motor, mau tempo, motoristas bêbados, riscos de espécie alguma. Quando partirá você? Jamais. Ao planejar sua viagem para Los Angeles, é natural que você escolha o caminho que vai seguir, que examine o seu automóvel, que elimine o maior número possível de riscos, mas você não poderá eliminar todos eles. 2. Enfrente os problemas e os obstáculos à medida que forem surgindo. O que prova que uma pessoa está fadada ao sucesso não é sua capacidade de eliminar todos os problemas antes de tomar uma iniciativa, mas sim a habilidade de encontrar as soluções para as dificuldades que lhe aparecerem. Nos negócios, no casamento ou em qualquer atividade, atravesse as pontes onde quer que estejam. Você não pode comprar uma apólice de seguro contra todos os problemas. Faça com que seu cérebro realize algo com suas ideias. Há 5 ou 6 anos, um professor muito capaz falou-me de seus planos para escrever um livro, a biografia de uma personalidade muito controvertida há uns 10 anos. Suas ideias eram mais do que interessantes, eram vivas e fascinantes. O professor sabia o que queria dizer e possuía a habilidade e a energia para dizê-lo. O projeto estava destinado a proporcionar-lhe muita satisfação interior, prestígio e dinheiro. Na última primavera, vi novamente esse amigo e inocentemente perguntei-lhe se o livro já estava para ser terminado. Cometi um erro que fez com que se abrisse uma velha ferida. Não, ele não havia escrito o livro. Lutou consigo mesmo por uns momentos como se estivesse na dúvida se devia ou não explicar por quê. Finalmente disse que tinha estado muito ocupado, que tinha mais responsabilidades e que por isso não tinha podido começá-lo. Na realidade, o que o professor havia feito fora sepultar a ideia no interior do seu cemitério mental. Permitiu que sua mente elaborasse pensamentos negativos. Visualizou o tremendo trabalho e sacrifício que aquilo representava. Considerou todas as espécies de razões pelas quais o projeto devia falhar. As ideias são importantes, não tenhamos ilusões sobre isso. Devemos ter ideias para criar ou melhorar qualquer coisa. O sucesso evita o homem que não tem ideias. Não nos iludamos, porém, também sobre um outro ponto. Apenas as ideias não são o bastante. A ideia de fazer mais negócio, de simplificar um método de trabalho, só tem valor quando posta em ação.
Diariamente, milhares de pessoas enterram ótimas ideias porque têm medo de agir de acordo com elas. Depois, os fantasmas dessas ideias voltam para assombrá-las. Guarde bem esses dois pontos. Primeiro, valorize suas ideias agindo de acordo com elas. Por melhor que a ideia seja, você nada ganhará se não a utilizar. Em segundo lugar, ponha suas ideias em ação e ganhe tranquilidade mental. Alguém disse uma vez que as palavras mais tristes que podem ser ditas ou escritas são podia ter sido ou acontecido. Todos os dias você ouve alguém dizer algo assim: se eu tivesse entrado no negócio em 1952, estaria muito bem agora. Ou eu bem que suspeitava que isso ia dar certo. Quem me dera que eu tivesse me metido no negócio. Uma boa ideia que não é aproveitada causa uma terrível dor psicológica, mas uma boa ideia que se põe em ação traz uma imensa satisfação mental. Teve uma boa ideia? Faça alguma coisa com ela. Empregue a ação para curar o medo e adquirir confiança. Eis algo que não deve ser esquecido. A ação alimenta e fortalece a confiança. A inação, sob qualquer forma, nutre o medo. Para combater o medo, haja. Para aumentá-lo, aguarde, despreze, adie. Ouvi, uma vez, um jovem instrutor de paraquedistas explicar. Na realidade, não é o salto que preocupa. O que apavora o camarada é a espera. Por isso, durante a viagem até o ponto onde se vai dar o salto, procuro fazer com que o tempo passe depressa para os homens. Mais de uma vez tem acontecido que um dos alunos pensa demais no que pode acontecer e entra em pânico. Se não for possível fazê-lo saltar na viagem seguinte, está acabado como paraquedista, pois ao invés de adquirir confiança, quanto mais ele adia o salto, mais apavorado fica. A espera sempre enerva os peritos. A revista 77 me revelou que Edward R. Murrow, o maior animador de TV da nação, sua e treme enquanto aguarda o momento de enfrentar as câmeras. Mas, uma vez que começa o programa, o medo desaparece. Muitos autistas veteranos experimentam a mesma sensação. Concordam todos que o único meio de curar o medo do palco é a ação. Enfrentar os espectadores é o meio de combater o pavor, a preocupação, o medo. A ação cura o medo. Uma noite estávamos de visita a um amigo quando seu garotinho de 5 anos, que tinha sido posto na cama 30 minutos antes, começou a chorar. O pequerrucho tinha ficado impressionado com um filme de ficção científica e estava com medo de que os monstros verdes que ele tinha visto entrassem no seu quarto e o raptassem. Fiquei intrigado pelo modo com que o pai do garoto resolveu o caso. Em vez de dizer, não tenha medo, filhinho, nada vai lhe acontecer, volte para a cama, tomou uma atitude positiva. Fez uma cena para o guri, inspecionando todas as janelas, para ver se estavam bem fechadas. Depois, apanhou um dos revólveres de plástico do guri e colocou-o sobre a mesinha ao lado da cama, dizendo, Billy, se você precisar, aqui tem seu revólver. O garotinho ficou completamente aliviado. 4 minutos depois, estava dormindo a sono solto. Muitos médicos administram remédios inofensivos a gente que insiste em tomar qualquer coisa para dormir. Para muitas pessoas, o ato de engolir uma pílula, mesmo que sem que elas o saibam, não contenha nenhum medicamento, faz com que se sintam melhor. É perfeitamente natural que se experimente o medo numa de suas várias formas. Acontece, porém, que os métodos habituais de combatê-lo de nada adiantam. Tenho estado com vários vendedores que procuram curar o medo de que são, às vezes, possuídos, mesmo os mais experimentados, dando várias voltas no quarteirão ou tomando um bocado de café. Mas, geralmente, nada disso dá resultado. A maneira de combater esse tipo de medo,
ou de qualquer outro tipo, sim, qualquer tipo, é agir. Está com receio de fazer uma determinada ligação telefônica? Faça-a, que o medo desaparecerá. Não enfrente a situação, que a coisa se torna cada vez mais difícil de fazer. Está com medo de ir a um médico para fazer um exame geral? Vá, e sua preocupação se desvanecerá. As probabilidades são que você nada tenha de grave, e se esse for o caso, ficará sabendo em que ponto está e o que deve fazer. Não faça o exame e irá alimentando seus receios a um ponto tal que acabará ficando doente de verdade. Tem receio de discutir um problema com o seu superior? Discuta-o e verá como vai dominar suas preocupações. Construa confiança. Destrua o medo através da ação. Dê partida ao seu motor mental mecanicamente. Um jovem escritor que não estava conseguindo fazer muito sucesso confessou-me o seguinte: o que me preocupa é que se passam dias e semanas sem que eu seja capaz de escrever uma linha. Você sabe, explicava ele, escrever é criar. Você precisa estar inspirado, precisa ser movido pelo espírito. Com efeito, escrever é criar, mas eis como um outro criador, também um escritor, explicou o seu segredo para produzir em grande quantidade e com sucesso. Eu uso uma técnica de força mental, começou ele. Tenho que escrever artigos que não podem esperar, e tampouco posso eu esperar que meu espírito me empurre. Eu é que tenho de empurrá-lo. Eis como funciona o meu método. Sento-me à minha mesa de trabalho, depois pego um lápis e ponho-me a fazer mecanicamente movimentos de quem está escrevendo. Escrevo qualquer coisa, faço rabiscos. Assim, movimento os dedos e os braços, e cedo ou tarde, inconscientemente, meu cérebro entra no caminho certo. É claro que, algumas vezes, as ideias chegam sem que eu esteja tentando escrever, mas considero-as então como prêmios extras. A maior parte das boas ideias chega quando se começa a trabalhar. A ação deve preceder a ação. É uma lei da natureza. Nada começa por si só, nem mesmo as dezenas de aparelhos mecânicos que usamos diariamente. Sua casa é aquecida automaticamente, mas você deve escolher, tomar a iniciativa, agir, a temperatura que deseja. O seu carro engrena as marchas automaticamente depois que você puxa a alavanca certa. O mesmo princípio aplica-se à ação mental. Você deve engrenar sua mente a fim de que ela produza para você. Um jovem gerente de um departamento de uma organização que vende de porta em porta explicava-me como treinava seus vendedores a forçarem a maneira mecânica de começar cada dia mais cedo e com mais sucesso. Há uma tremenda resistência contra o homem que vende na porta, conforme todos sabem, comentou ele. Mesmo os veteranos acham difícil fazer o seu primeiro contato do dia. Sabem ser muito provável que antes de terminar o dia eles sejam mal recebidos várias vezes. É, portanto, natural que procurem protelar o início de suas tarefas pela manhã. Bebem algumas xícaras extras de café, dão uma voltas pela vizinhança e fazem uma porção de pequenas coisas com o objetivo de adiar a primeira visita. Eis como treino os novos vendedores. Explico-lhes que a única maneira de iniciar é iniciar. Não se ponham a pensar, não adiem, iniciem imediatamente. Digo-lhes para procederem da seguinte maneira: encostem o carro, apanhem a mala das amostras, encaminhem-se para a porta, toquem a campainha, sorriam, digam bom dia, apresentem-se, tudo mecanicamente, sem pensar em nada. Procedam assim que o gelo irá se derretendo. Na terceira ou quarta visita, o cérebro está mais desanuviado e as apresentações se tornam mais eficientes.
Uma vez, um humorista disse que a coisa mais difícil da vida é sair de uma cama bem quentinha, num quarto muito frio, e ele estava certo. Quanto mais você ficar pensando como será desagradável levantar-se, mais difícil será sair da cama. Até uma ação tão simples e mecânica como atirar fora as cobertas e pôr-se de pé é capaz de combater o medo. Uma coisa é certa: as pessoas que conseguem realizar algo neste mundo não esperam que sejam movidas pelo espírito. Elas é que o movem. Pratique esses dois exercícios. 1. Realize mecanicamente as tarefas e trabalhos domésticos simples, porém desagradáveis. Em vez de pensar nos aspectos desagradáveis das tarefas, enfrente-as sem muitas considerações. Talvez, para a maioria das donas de casa, o trabalho mais desagradável seja o de lavar os pratos. Até minha mãe não faz exceção à regra, mas adotou um método mecânico de encarar essa tarefa, de modo a terminá-la rapidamente, a fim de poder dedicar-se às coisas que gosta de fazer. Ao levantar-se da mesa, apanha, mecanicamente, sem pensar no que está fazendo, os pratos e mete mãos à obra. Em poucos minutos está tudo pronto. Não é uma boa maneira de não deixar os pratos empilhados, apavorando-se diante do inevitável? Faça isso hoje mesmo. Escolha a coisa que você menos gosta de fazer. Depois, sem recear ou pensar muito nela, faça-a. É essa a maneira mais eficiente de se realizar uma tarefa. 2. Use também esse método mecânico e automático para criar ideias, fazer planos, resolver problemas e realizar qualquer outro trabalho que exija uma grande elucubração mental. Ao invés de aguardar que o espírito o impulsione, sente-se e impulsione o seu espírito. Eis uma técnica especial, garantida no auxílio que é capaz de lhe prestar. Use lápis e papel. Um simples e barato lápis é a maior ferramenta de concentração mental que o dinheiro pode comprar. Se eu tiver de escolher entre uma sala toda enfeitada, atapetada, lindamente decorada, à prova de ruído, e lápis e papel, optaria sempre por esses últimos. O lápis e papel servem para estabelecer ligação entre sua mente e um problema. Quando se põe um pensamento no papel, automaticamente toda a atenção é focalizada nele. Eis porque não se pode pensar numa coisa e escrever outra ao mesmo tempo. E quando se escreve no papel, escreve-se também na mente. As experiências provam que você se lembra muito melhor e por muito mais tempo daquilo que escreve. E uma vez que você domine a técnica do papel e lápis, será capaz de concentrar-se e pensar nas situações mais ruidosas e perturbadoras. Quando quiser pensar, ponha-se a escrever, a rabiscar ou a fazer desenhos. É uma excelente maneira de movimentar o espírito. A palavra mágica do sucesso é agora. Amanhã, na próxima semana, mais tarde, noutra ocasião, qualquer dia são, geralmente, termos que conduzem ao fracasso. Muitos sonhos bons jamais se tomam realidade porque dizemos, qualquer dia vou fazer isso, em vez de afirmarmos, vou fazer agora mesmo. Tomemos, por exemplo, a economia de dinheiro. Todo mundo concorda que economizar é uma boa ideia. Mas o fato de se tratar de uma boa ideia não significa que muita gente organize um programa para economizar ou investir. Muitas pessoas pretendem economizar, porém só umas poucas levam a cabo essa intenção. Eis de que modo um jovem casal estabeleceu um programa regular para acumular riqueza. Bill ganhava $500 por mês, porém, juntamente com a esposa Janet, gastava a mesma quantia, também mensalmente. Ambos desejavam fazer economias, mas sempre surgiram razões pelas quais não podiam iniciar o que pretendiam. Durante anos eles haviam resolvido: começaremos quando formos aumentados. Depois que tivermos terminado nossas instalações,
quando estivermos em melhor situação no ano que vem. Por fim, Janet aborreceu-se com o fracasso de suas tentativas para economizar e disse a Bill: Afinal, vamos ou não vamos economizar? Ao que ele retrucou: Que vamos, vamos, você sabe muito bem, mas até agora não podemos poupar nenhum vintém. No entanto, Janet estava resolvida de uma vez por todas. Há anos que vimos dizendo que vamos iniciar um programa de economias. Nunca o fizemos porque achamos que não podemos. Vamos começar agora a pensar que podemos. Vi hoje um anúncio que dizia que, se economizássemos $50 por mês, teríamos em 15 anos $9.000, mais 3.300 de juros capitalizados. O anúncio dizia ainda que é mais fácil gastar o que resta depois de se guardar um pouco do que guardar o que fica depois de se gastar. Se você concorda, vamos começar com 10% do que você ganha. É possível até que tenhamos que passar a leite e bolachas antes que o mês acabe, mas se temos de começar, vamos começar. Bill e Janet ficaram apertados durante alguns meses, mas logo se adaptaram ao novo orçamento. Agora eles acham que é tão divertido gastar dinheiro em economias quanto em tudo o mais. Pretende escrever a um amigo? Escreva imediatamente. Ocorreu-lhe uma ideia que lhe parece boa para melhorar seus negócios? Apresente-a já. Aceite o conselho de Benjamin Franklin. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Lembre-se de que se pensar em fazer as coisas agora, elas serão feitas. Pensar em fazê-las algum dia ou em outra ocasião redunda sempre em fracasso. Visitei um dia um velho amigo, homem de negócios. Acabava ele de voltar de uma conferência com vários de seus diretores. Quando o vi, dava a impressão de alguém que precisa desabafar alguma coisa. Tinha a aparência do homem que acaba de sofrer uma decepção. Sabe, disse ele, convoquei a reunião desta manhã porque desejava que me ajudassem na solução de uma proposta de alteração de nossa política. Mas que espécie de ajuda pensa que recebi? Havia 6 homens ali e apenas um contribuiu com alguma coisa. 2 outros falaram, mas suas palavras nada mais foram do que um eco do que eu havia falado. Foi como se eu tivesse falado para um molho de vegetais. Confesso que é difícil descobrir o que pensam aqueles camaradas. Com efeito, continuou ele, era de julgar que eles falariam e me deixariam saber o que pensam. Além do mais, tratava-se de assunto que lhes afetava diretamente. Meu amigo nada conseguiu com a reunião, mas, tivesse você passeado pelo hall depois que ela terminou, teria ouvido seus subordinados fazerem comentários assim. Tive vontade de dizer, por que não sugeriram? Não creio que... Devíamos era continuar. Geralmente os vegetais, aqueles que nada têm a dizer durante a reunião, ficam muito falantes depois que ela acaba, quando o que dizem não faz mais diferença alguma. Subitamente, quando já é tarde demais, ficam cheios de vida. Os chefes desejam que se façam comentários. O camarada que abafa a própria luz está se prejudicando. Adote o hábito de falar. De cada vez que você fala, você fica mais forte. Apresente-se com suas ideias construtivas. Todos nós sabemos de que modo muitos estudantes preparam seus deveres. Com a melhor das intenções, José Colégio destina toda uma noite para concentrar-se num determinado estudo. Eis o esquema geral de como ele emprega a noite reservada para o estudo. José está pronto para começar a estudar às 7 horas, mas parece que o jantar foi um tanto pesado, portanto, ele resolve primeiro assistir a um pouco de TV. Esse pouco acaba sendo 1 hora, desde que o programa era muito bom. Às 8 horas, senta-se à sua secretária, mas levanta-se imediatamente, pois se lembra de que prometeu telefonar para a pequena. Isso consome mais 40 minutos. Ele não havia falado com ela o dia todo. Outra chamada telefônica de um amigo leva-lhe mais 20 minutos. Ao voltar para o quarto, deixa-se atrair pelo jogo de ping-pong. Mais 1 hora perdida. Devido ao ping-pong, ele fica suando e decide tomar um banho de chuveiro. Depois, é preciso comer alguma coisa. O ping-pong e o banho de chuveiro deram-lhe fome. E assim, vai se escoando a noite planejada com a melhor das intenções.
Finalmente, à 1 hora da madrugada, ele abre o livro, mas já está com sono demais para apreender o que lê, e acaba rendendo-se completamente. No dia seguinte, pela manhã, diz ao professor: Espero que o senhor me dê uma chance. Eu estudei até às 2 horas da madrugada para esse exame. José Colégio não agiu porque gastou tempo preparando-se para agir. E não é a única vítima dessas ultra-preparações. O José chefe, José trabalhador, a Josefina dona de casa, todos procuram preparar-se batendo papo no escritório, tomando cafezinhos, apontando lápis, lendo, tratando de assuntos pessoais, limpando a mesa de trabalho, vendo TV e utilizando uma dezena de outros processos de fuga. Mas há um meio de acabar com esse hábito. Diga a si mesmo: estou pronto para começar agora mesmo. Nada ganharei em protelar. Pelo contrário, vou usar toda a energia e tempo de que disponho para agir agora mesmo. O de que mais necessitamos em nossa empresa, disse o diretor de uma companhia fabricante de máquinas, dirigindo-se aos diretores de vendas. É de gente com boas ideias e capaz de pô-las em ação. Não há uma só tarefa em nossas linhas de produção e de vendas que não possa ser realizada de um modo melhor, muito melhor. Não quero dizer com isso que não estejamos realizando um bom trabalho atualmente. Estamos. Mas, como todas as companhias progressistas, precisamos de novos produtos, novos mercados e métodos novos e mais eficientes de fazer as coisas. Dependemos dos que têm iniciativa. São eles os centroavantes do nosso time. A iniciativa é um tipo especial de ação. É fazer algo que precisa ser feito sem que se seja mandado fazê-lo. A pessoa de iniciativa está se candidatando a posições que lhe proporcionem maiores rendas em todos os negócios e profissões. O diretor de pesquisa de mercado de um laboratório de tamanho regular contou-me como conseguiu chegar àquela posição. É uma boa lição sobre o poder da iniciativa, disse-me ele. Há 5 anos tive uma ideia. Trabalhava então como uma espécie de vendedor missionário junto aos atacadistas. Descobri que uma das coisas que nos faltavam eram fatos sobre os consumidores que desejávamos atrair como compradores para a nossa linha de drogas. Falei a todos aqui sobre a necessidade de uma pesquisa de mercado. De início, ninguém me deu ouvidos porque a gerência não via necessidade disso. Mas eu estava completamente obcecado com a ideia da pesquisa de mercado em nossa companhia. Por isso resolvi pegar o touro à unha. Pedi e obtive permissão para preparar um relatório mensal sobre os fatos no mercado de drogas. Coletei informações de todas as fontes possíveis. Em breve, a gerência e os demais vendedores passaram a se interessar pelo que eu estava fazendo. 1 ano após haver iniciado essa cruzada de pesquisas, fui liberado de minhas ocupações rotineiras e convidado a concentrar-me no desenvolvimento de minhas ideias. O resto, continuou ele, foi uma sequência natural. Tenho agora 2 assistentes, uma secretária, e cerca de 3 vezes o salário que recebia há 5 anos. Eis 2 exercícios para desenvolver o hábito da iniciativa. 1. Seja um cruzado. Quando vir alguma coisa que você acha que deve ser feita, pegue a bola e toque para frente. Um loteamento não muito distante de onde moro estava quase pronto quando parou por completo. Umas poucas famílias, com uma atitude de muita negligência, haviam se mudado para ele. Isso fez com que várias das melhores famílias do bairro vendessem suas casas, com prejuízo, e se mudassem. Como frequentemente acontece, as famílias importantes adotaram a atitude negligente de seus vizinhos desleixados, menos Harry L. Harry decidiu que havia de fazer uma cruzada para que se tivesse uma bela vizinhança. Começou por reunir seus amigos. Mostrou que o loteamento tinha um tremendo potencial, mas que algo devia ser feito.
ou, do contrário, em breve todo o bairro seria de segunda classe. O entusiasmo e a iniciativa de Harry fizeram adeptos rapidamente. Imediatamente surgiram projetos para limpar os lotes vagos. Foram organizados garden clubs e iniciado um maciço projeto de arborização. Para as crianças, foram construídos um playground e uma piscina para a comunidade. As famílias negligentes passaram a ser ansiosos colaboradores. Toda a área tomou nova vida e ficou brilhando. É de fato, agora, um prazer passear através da comunidade, uma prova do que um cruzado é capaz de fazer. Você acha que sua empresa deve criar um novo departamento, fabricar um novo produto ou expandir-se de qualquer modo? Faça então uma cruzada para que tal ocorra. Acha que sua igreja precisa de um novo prédio? Lute por isso. Gostaria que a escola de seus filhos fosse mais bem equipada? Lute e obtenha isso. E pode contar com uma coisa: embora todos os cruzados possam começar sozinhos, se a ideia que os anima é boa, em breve terão uma porção de seguidores e apoiadores. Seja um ativacionista e um cruzado. 2. Seja um voluntário. Todos nós já nos encontramos em situações em que desejamos fazer voluntariamente alguma coisa e não a fizemos. Por quê? Porque tivemos medo. Não tenha medo de que não pudéssemos realizar o que nos propunhamos, mas do que diriam nossos companheiros. Medo de servirmos de galhofa, de sermos chamados de metidos, ou de sermos acusados de querer passar os outros para trás. E natural que se deseje pertencer a um grupo, ser aceito por ele e receber sua aprovação. Mas pergunte a si mesmo: por qual grupo desejo eu ser aceito? Pelo grupo que ri porque secretamente tem inveja ou pelo que está fazendo progresso promovendo realizações? A escolha certa é óbvia. O voluntário sobressai, recebe uma atenção especial. O mais importante de tudo é que lhe dá a oportunidade de mostrar que possui uma capacidade especial e ambição para oferecer-se para realizar qualquer coisa. Faça o possível para oferecer-se para as tarefas especiais. Pense nos líderes que você conhece nos negócios, na vida militar e na sua comunidade. Enquadram-se na descrição de um ativacionista ou você diria que se trata de passivistas? 10 vezes em 10, trata-se de ativacionistas, de gente que faz. O indivíduo que fica à margem, que entrava, que é passivo, não lidera, mas aquele que faz, o que pensa e age, encontra outros que o seguem. O público confia nos indivíduos que agem, admitem naturalmente que ele sabe o que está fazendo. Jamais soube de alguém que tenha sido cumprimentado e louvado porque não mexeu com ninguém, não agiu, ou esperou até que lhe dissessem o que devia fazer. E você? Resumindo, habitue-se a agir. Ponha em prática essas normas capitais. 1. Seja um ativacionista. Seja alguém que faz. Seja um realizador e não um indivíduo que se nega a realizar. 2. Não espere que as condições sejam perfeitas. Elas jamais o serão. Espere obstáculos e dificuldades no futuro e resolva-os à medida que forem surgindo. 3. Lembre-se de que o sucesso não é feito apenas de ideias. As ideias só têm valor quando são postas em execução. 4. Use a ação para combater o medo e adquirir confiança. Faça o que você teme e o medo desaparecerá. Experimente e veja. 5. Ponha em funcionamento automaticamente seu motor mental. Não espere que seu espírito movimente você. Haja, trabalhe e movimente seu espírito. 6. Pense em termos de agora. Amanhã, na semana que vem, mais tarde e outros termos semelhantes são, geralmente, sinônimos de nunca, a palavra do fracasso. Seja do tipo das pessoas que dizem: vou fazer agora mesmo.
7. Esteja pronto para se entregar ao trabalho. Não desperdice tempo preparando-se para agir. Comece logo a agir. 8. Tome a iniciativa. Seja um cruzado. Apanhe a bola e avance. Seja um voluntário. Mostre que você tem capacidade e ambição de fazer. Engrene a marcha e siga. Obrigada por ouvir até o final. E se você gostou do conteúdo, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos.